Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Bom dia, seja muito bem-vindo novamente ao programa Café com Negócios, todos os dias, às 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Nós temos aqui esse encontro para falar de mentalidade, estratégias de negócios internacionais, estratégia de crescimento e expansão em terras estrangeiras. Se você vive fora do seu país, se você quer empreender internacionalmente, ou se você quer apenas aprender a pensar em um nível global, então pega seu café, porque agora nós vamos falar de negócios. Ontem nós começamos uma série muito importante aqui no programa. Nós falamos sobre como os conflitos internacionais, guerras e tensões geopolíticas acabam impactando a economia global. Falamos sobre como uma decisão política tomada em um país pode realmente afetar o preço da energia em outro país. Falamos sobre como as guerras, sanções econômicas, disputas comerciais podem alterar o preço do petróleo, o valor das moedas, o custo da logística e até o comportamento do consumidor. E o empresário precisa entender isso, porque quem empreende precisa aprender a ler o mundo. O empresário que não entende o cenário global vive sempre correndo, sabe, atrás dos acontecimentos. Ele vive reagindo, ele vive apagando o incêndio. Mas o empresário estratégico aprende a observar sinais antes que a crise chegue. E hoje nós vamos falar sobre algo ainda mais importante. O primeiro erro que o empresário comete quando o mundo começa a entrar em crise. E esse erro destrói empresas, destrói projetos, destrói oportunidades. Ele se chama pânico. É isso aí, gente. Eu vou repetir. O primeiro erro que um empresário comete em tempos de crise é o pânico. Ele panica. Panicou. Quando começa notícias de guerra, quando começa notícias de crise econômica, quando começa notícias de instabilidade, né, ali na política, muitas pessoas entram em um modo sobrevivência. Elas começam a tomar decisões emocionais, né? Elas começam a cancelar investimentos, elas começam a abandonar projetos, elas começam a cortar relações. E tudo isso para reduzir, né, ali as dificuldades. Mas isso é medo. Em alguns casos pode parecer até prudência, mas existe uma diferença enorme entre prudência e pânico. Prudência é analisar, pânico é paralisar. A prudência observa os fatos com antecedência. A prudência busca a informação. A prudência calcula riscos, mas o pânico não. O pânico bloqueia o pensamento. E quando o empresário paralisa, o que ele faz? Ele perde tempo, ele perde oportunidades, ele perde posicionamento no mercado. Enquanto ele está com medo, outros empresários estão estudando o cenário. Enquanto ele está paralisado, outros empresários estão se preparando. Enquanto ele está ali esperando a tempestade passar, nossa, vou ficar aqui que vai dar certo, outros empresários estão construindo navios. Por quê? Porque o verdadeiro empresário entende uma coisa: crise não é momento de desaparecer. Crise é o momento de pensar melhor. Agora deixa eu trazer isso para uma dimensão ainda mais profunda. Porque isso não é apenas economia, isso também é inteligência. Inteligência é aprender com quem viveu antes de nós. E aqui eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito de dizer. Muitas pessoas ficam assim, Jaque, você fala da Bíblia, muito negócio, Bíblia, o que tem a ver? E eu gosto de responder assim, com muita simplicidade, muita verdade no meu coração. Ler a Bíblia é uma questão de inteligência, porque ali dentro existem histórias que aconteceram há milhares de anos, mas que de uma forma explicam exatamente como que os seres humanos, né, tomam decisões.
Ali existem histórias de liderança, histórias de governo, histórias de guerra, histórias de estratégias, né? Ali temos líderes que tomaram decisões inteligentes, com inteligência ou não, né? Lá temos histórias de líderes que tomaram decisões extremamente erradas e lá mostra as consequências disso. E quando você aprende a ler essas histórias com inteligência, você começa a entender padrões de comportamento humano. Você começa a entender como que líderes reagem sob pressão. Você começa a perceber algo muito interessante. A história pode até mudar, mas o comportamento humano continua muito padronizado, muito parecido. Por exemplo, há milhares de anos existiu um rei chamado Saul. Quem é esse rei? Vai lá ler. História muito impressionante. Ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha posição. Mas em um momento decisivo da história, ele começou a agir por pressão. Ele começou a tomar decisões baseadas no medo do que as pessoas iriam pensar dele. Ele começou a agir baseado na opinião da multidão. E pouco a pouco, essas decisões começaram a destruir o governo dele. Agora pensa nisso. Um líder que tinha tudo, mas que perdeu a estabilidade porque começou a tomar decisões emocionais. Isso acontece, gente, até hoje. Empresários que constroem empresas incríveis, mas em momentos de crise começam a agir por pressão, começam a agir por medo, começam a agir por impulso e acabam destruindo aquilo que levaram anos para construir. Agora veja outro exemplo completamente diferente. A história da rainha Esther, linda, maravilhosa. Esther viveu há milhares de anos em um dos maiores impérios da história, o Império Persa. Hoje é onde é o Irã, né? Que a gente falou sobre as questões das guerras lá. E naquele momento existia um decreto que poderia destruir todo um povo. Era uma crise gigantesca. Era uma crise e era uma ameaça real. Mas Esther não entrou em pânico. Ela buscou conselho, ela buscou sabedoria, ela analisou o momento certo. Ela observou ali o ambiente político e quando chegou o momento certo, ela tomou a decisão, e uma decisão estratégica. E aquela decisão mudou completamente o destino de uma nação. Percebe o padrão? Líderes que entram em pânico destroem futuros e líderes que pensam estrategicamente mudam a história. Agora vamos trazer isso aqui para o nosso mundo empresarial, né? Algo mais moderno já, que fala aí comigo. Grandes empresários também passam por momentos extremamente difíceis. Por exemplo, Steve Jobs. Quando ele voltou para a Apple, a empresa estava praticamente quebrada. A Apple estava ali perdida, sem direção. Muitos analistas, na época acreditavam que a empresa iria realmente desaparecer. Mas Jobs não entrou em pânico. Ele reorganizou a empresa. Ele simplesmente simplificou os produtos. Ele mudou a estratégia. E essa mudança transformou a Apple em uma das empresas mais valiosas da história. Um outro exemplo muito conhecido é de Elon Musk, nosso querido Elon Musk. Quando ele decidiu apostar em carros elétricos através da Tesla, muitas pessoas disseram que era impossível, que era arriscado, que não existia mercado para isso. Mas quando muitos estavam presos a modelos antigos, ele estava olhando para o futuro. Outro exemplo também muito importante é o Jeff Bezos. Durante as crises da internet no início de 2000, muitas empresas digitais desapareceram. Mas Bezos continuou investindo em logística, em infraestrutura, em tecnologia. E anos depois, a Amazon se tornou uma das maiores empresas do planeta. Percebe o padrão? Conseguiu perceber? Grandes líderes não ignoram crise, ok? Mas também não entram em pânico. Eles analisam, eles estudam, eles observam os sinais. Eles tomam decisões com visão de longo prazo. Agora deixa eu falar algo para você. Você que está empreendendo, fora do seu país, fora da sua zona de conforto, principalmente você que já vive aqui na Europa, ou você que vive no Brasil, mas quer atuar de uma forma internacional. O mundo está mudando muito rápido. Mudanças geopolíticas, mudanças econômicas, mudanças tecnológicas. E quem não aprende a lidar com esse tipo de cenário
vai viver sempre reagindo ao mundo, tá? Mas quem desenvolve a mentalidade estratégica aprende a antecipar movimentos. Anota isso, antecipar movimentos. E quando você desenvolve esse tipo de mentalidade, você para de reagir ao mundo e começa a se posicionar no mundo. Por isso, eu sempre digo algo aqui no programa Café com Negócios. Empresários com medo reagem. Empresários com visão se preparam. E amanhã nós vamos falar exatamente sobre isso. Algo que poucos empresários fazem, mas que mudam completamente a forma como você toma suas decisões, né? Amanhã nós vamos falar como que o empresário deve se informar em tempos de crise, né? Porque para uma boa decisão você precisa de boas informações. Quais fontes acompanhar, quais sinais observar, como entender a economia global e como transformar informação em estratégia. Então, se você quer desenvolver uma mentalidade empresarial internacional, segue meu perfil, dá aquele like, ative as notificações, compartilha esse vídeo com alguém que empreende ou quer empreender fora do seu país de origem. Comenta aqui embaixo, ó, na descrição ali, ó. Empresários não entram em pânico, empresários pensam com estratégia. E amanhã, às 7h45 da manhã, nós nos encontraremos novamente aqui no programa Café com Negócios, diretamente da Europa, com a Jaque Silveira, com café e com visão global.